Agora sim. Galera, vamos começar. Eu botei para gravar. Vou só enviar um áudio aqui no grupo. Pessoal que não está conseguindo ouvir o áudio, eu já vi por que vocês não estão conseguindo. Vocês têm que clicar no microfone e autorizar o microfone de vocês no canto inferior esquerdo, para quem está no computador e para quem está no telefone, se não me engano, também é isso. É um íconezinho de microfone. É só clicar lá que vocês vão começar a ouvir o áudio. De qualquer forma, eu estou gravando. Vou disponibilizar a gravação para vocês assim que acabar. Boa noite, pessoal. Boa noite. Primeiramente, parabéns. Caramba, a gente está com 70 e... Confirmar aqui. Está com 76 participantes no desafio. É muita gente querendo entrar no foco ao mesmo tempo, né? E eu confesso que eu também estou nessa. Um dos motivos de eu ter feito esse desafio é para eu também me motivar. Vocês vão entender o porquê. Galera, a gente... Bom, a maioria de vocês sabe, a gente trabalha com desafio já há um tempinho. E dessa vez eu resolvi abrir para todo mundo justamente para a gente dar esse start no início do ano. Então, a gente vai trabalhar exatamente com algumas coisas que a gente já fazia, mas Voltei, Pierre, voltei. com algumas coisas novas, beleza, João? Com algumas coisas novas, tá? Primeiro, acho que algumas pessoas não me conhecem exatamente. Esse sou eu, tá? Academicamente. E ali no final, eu estou fazendo uma pós-graduação em nutrição desportiva e funcional e ela vai entrar muito aí nesse nosso desafio, que é buscar olhar para a pessoa não só por números, mas olhar para pessoas. Eu vou usar aqui a Lúcia, que está aparecendo com a câmera aberta para mim. É olhar para a Lúcia não só para os índices da Lúcia, mas para a Lúcia em si. Saber quem é a pessoa e como a gente vai aplicar isso. Esse sou eu com a aplicação desse método, tá? Para quem ainda não viu a evolução. Depois que as crianças nasceram, eu perdi um pouquinho disso, mas o mais bacana dessa história toda aqui, você viu, ó, da blusa laranja para blusa preta foram 4 meses, 18 quilos a menos. E eu praticamente não fiz atividade física, mas eu me mantive regrado. E o principal, eu não sofri e mudei meus hábitos. Sofri um acidente grave, fiquei um ano sem poder fazer nada e não aumentei. O normal seria aumentar o peso, tá? O meu normal seria esse. Eu ganho peso muito fácil. Eu sou ex-atleta e ex-atleta, quando para de jogar de uma hora para outra, geralmente ele tem problema com a balança para a vida toda. E esse é o meu caso. Eu respiro a fumacinha da pizza e já estou engordando. Então, eu mudei meus hábitos de tal forma que, mesmo um ano parado sem fazer atividade física, eu praticamente não ganhei peso. E quando eu pude voltar a fazer atividade, eu concluí o que eu estava buscando, que é a última foto. E aqui tem algumas outras pessoas que participaram desse processo, todos alunos da academia, que vocês já devem conhecer. Outros eu acabei não colocando aqui, porque é muita gente, não vai ficar aqui só passando foto. E o que a gente vai esperar dessa semana, pessoal? O que a gente vai fazer exatamente com vocês? Primeiro é dar um suporte profissional. Depois, apresentar um método e seguir esse método durante essa semana, que busca essencialmente fazer com que vocês tenham resultado sem sofrer. Muita gente, quando pensa em fazer algum tipo de resultado corporal, já vai para aquela frase clássica, né? Sem sofrimento, sem resultado. Não é bem por aí. A gente consegue fazer esse resultado sem esse sofrimento. Algumas informações, vou rechear vocês com informações que não adianta, 80% é alimentação. Muita gente acaba se matando na academia porque é o senso comum, né, da gente quer ter resultado, vai para a academia, e quando na verdade é uma união, e nessa união 80% é a tua alimentação, não adianta. Então eu vou dar muita informação para vocês poderem fazer as próprias escolhas, tá? Deixar vocês bem informados mesmo sobre como vocês podem se cuidar. Atividade física, a gente tem, assim, a grande maioria são pessoas da Orange, mas a gente tem pessoas de fora também, inclusive fora do país, e a gente vai cuidar da atividade física de todo mundo. E resultados, a gente já vai buscar resultados. Por isso que a gente tem que fazer essa avaliação, tá? A gente precisa fazer essa avaliação para a gente ter uma base de comparação, como eu estou hoje e como eu estarei daqui a uma semana. Mas, Pierre,
É uma semana só. Para a volta de festas, uma semana faz muita diferença. Porque provavelmente muita gente dormiu mal, comeu mal, abusou de carboidrato, então tá um pouquinho mais inchada, um pouquinho mais inchado. E essa semana, se você fizer as coisas do jeito que tem que ser, você tem uma mudança bem significativa. E vamos para o primeiro dado. 87% das pessoas fracassam nas 3 primeiras semanas de dieta. E por que isso acontece? Porque a alimentação em si, ela não é, ela é importante, mas não é ela que vai fazer você ficar ou não ficar aderir ao teu programa. Porque se for por isso, muita gente, o senso comum de todo mundo não vou comer fritura, não vou tomar refrigerante, vou comer essa comida aqui que é mais saudável. Todo mundo, se você de 10 pessoas perguntar para 10 pessoas, 10 vão te responder o que é uma comida saudável, o que não é uma comida saudável. Ok, de 10 9 vão te responder. Talvez uma não vai saber. E se você for ver, as 9 que responderam, a maioria esmagadora, ela não tem o corpo que ela gostaria de ter. Ela não está com a saúde como ela gostaria de estar. E não é porque falta de conhecimento. É muito mais por outro. E que questões são essas? Relacionadas aos nossos hábitos. Aí, na verdade, a alimentação. Tem alguém com o microfone aberto aí, galera. Lembra que a gente era bom? Achei. Pronto. Alimentação ruim, falta de sono. E a falta de sono, às vezes, não é porque a pessoa não tem tempo, porque está trabalhando, às vezes é porque ela chega em casa e fica maratonando Netflix ou fica nas redes sociais. E o mal do século, o estresse. Muita gente estressada de verdade. E hábitos positivos, que é praticar atividade física, ter um bom comportamento alimentar, dormir direitinho, e não se estressar, ou pelo menos tomar atitudes que sejam contra o estresse. Galera, quando eu falo se alimentar direitinho, não significa não comer, de comer as coisas, é você saber a hora certa de comer. Então, qual é o segredo, PR? Se eu sempre botei o meu resultado ou para fechar a boca ou para atividade física, venho tendo, talvez eu tenho bons resultados e depois perco o resultado, eu tenho bons resultados e fico naquele efeito sanfona. Primeira coisa de tudo é você conhecer a fisiologia do corporal. É saber que se você dorme pouco, você vai alterar os hormônios da fome, grelina e leptina, e vai te deixar com maior dificuldade para resistir. Você vai ter mais fome. E não é porque você não consegue resistir, é porque os teus hormônios estão alterados mesmo, você vai ter mais dificuldade. É saber que o estresse vai aumentar um hormônio no teu corpo chamado cortisol. Esse hormônio em excesso vai favorecer que você tenha gordura na região abdominal de forma mais avantajada, acumule essa gordura com uma forma mais facilitada, a gordura visceral. É, é você saber que a mentalidade ela está completamente ela está relacionada com o teu resultado. É saber que 80% das tuas escolhas no teu dia tem a ver com o teu subconsciente e não com o teu cérebro racional. E isso faz uma diferença absurda, porque o teu subconsciente, você acha que está tomando de forma consciente alguma atitude, e na verdade o teu subconsciente já tem alguma coisa gravada lá que não te ajuda. Você, não sei, você talvez ouviu quando mais novo que comer direitinho é coisa de gente fresca, e isso fica na tua cabeça. Por mais que você queira comer direitinho, chega uma hora que você dá um jeito de se sabotar, ou você não acredita, enfim. Tem diversos motivos para você se sabotar. E principalmente, se você. Bonitinho, né? Isso aí ficou bonitinho, eu gostei de ser. Principalmente se você vem de uma. Fechar a boca. Então, se você hoje consome 5.000 calorias no dia, não adianta você baixar para 2.000. Você vai sofrer. O teu corpo vai responder a um estresse que você, de uma forma ou de outra, em algum momento vai parar, vai regredir. Então, necessariamente, se hoje você fica com barriga cheia, essencialmente por batata frita, hambúrguer,
pizza, você lancha o tempo todo, biscoito, e você está sempre de barriga cheia por isso, e você acaba fazendo 5.000 calorias, você vai fazer as mesmas 5.000 calorias com proteína, com alimentos saudáveis. Você vai comer bastante. E eu duvido até que você consiga comer 5.000 calorias de um alimento saudável. Tá? É muito fácil você pegar ali, você, café da manhã com pão francês, salame, manteiga, ali vai ter calorias. Se você pegar 900 calorias de alimento, frutas, ovo, eu duvido que você consiga comer as 900 calorias. Então, e vai ficar muito bem saciado. Nesse momento, você tem que estar saciado, tá, gente? Temos 78 pessoas no grupo, e isso eu vou bater muito. Para quem não tá, para quem está desregrado, não adianta tentar fechar a boca. Come direitinho, que mesmo comendo mais, é bem possível que no final de semana você ainda já tenha um resultado com menos peso. Então vamos para algumas dicas bônus aí da nossa semana, galera. Olha o grupo. Muita gente só fica olhando, né? Mas não é só olhar, compartilhe com seus amigos direitinho. Se tem uma coisa que eu já percebi nesses anos todos fazendo desafio, eu estou formado há 22 anos eu cuido de pessoas. Nesse meio tempo aí o WhatsApp ele virou febre, né? Todo mundo usa. E se tem, desde que a gente começou a utilizar o WhatsApp, se é uma coisa que eu percebo é que toda pessoa que ela se envolve posta o que está comendo, sim, fala com os amigos no grupo, posta é, a ficha do final do dia, de focado. Essa pessoa que se envolve completamente, ela tem os melhores resultados. A pessoa que não se envolve, só olha, ela tende a ter um pouco mais de dificuldade. Então faz diferença sim. Olha o grupo e participa. Compartilhe sua meta com o máximo de pessoas possíveis. Muita gente fala que não fala para ninguém, não. Fala sim, porque quanto mais você falar, mais você vai ter o gatilho de ter que fazer a coisa. Porque já que você prometeu para todo mundo que você vai ter resultado, você efetivamente vai ter que ter resultado. Se você não promete para ninguém, tá tudo certo. Então, fale para todo mundo, poste na rede social, fala para seus amigos, fala para todo mundo, estou participando de um desafio da academia para em uma semana a gente ter um bom resultado e eu vou ter. Daqui a pouco a gente vai traçar as metas, aí você, vou ter esse resultado nessa semana. Compartilha isso com o máximo de pessoas. Duvido que na hora que você abrir a geladeira, você não vai pensar que você falou com 10 pessoas, 15 pessoas, que elas vão estar ali, de fiscal te olhando. Aí você vai dar uma segurada, vai ser mais fácil para você segurar. Conheça seus amigos, temos 78 pessoas no grupo, provavelmente você não conhece todo mundo. Então essa interação faz que você acabe conhecendo as pessoas do seu grupo. Para quem principalmente para quem está desregrado, tá? Beba bastante água. Eu vou, ou amanhã ou na quinta-feira, na programação, eu vou falar sobre hidratação. Tem a quantidade certinha, de acordo com o quilo que você, com o seu quilo. De qualquer, assim, para você não errar, fica ali entre 2 a 3 litros de água por dia, tá? Coma de 3 em 3 horas. Quer dizer que comer de 3 em 3 horas é o grande boom para o teu resultado? Não. Existem várias estratégias alimentares. Particularmente, eu adoto muito mais o jejum intermitente comigo. Mas para quem está vindo ou de festas, que comeu muita besteira, ou que há muito tempo não vem comendo direito, comer de 3 horas facilita para que você não fique com fome. O teu corpo está acostumado com uma coisa, e se você de uma hora para outra mudar para um jejum, por exemplo, você vai sofrer. Aí é quando as pessoas falam que não conseguem fazer jejum, e não vai conseguir mesmo. Tem que primeiro fazer com que o seu corpo se acostume com outros alimentos, com outra forma de fazer, ele se acostume com uma rotina para depois você mudar para outros lados. Então, se você está desregrado, tenta comer de 3 em 3 horas, mesmo sem fome. E muitas das vezes a fome também, muita gente tem fome no final do dia porque passa o dia todo sem comer. Aí no final do dia quer comer um caminhão. Então, coma de 3 em 3 horas, vai comer em porções menores, é bem melhor. Evite carboidratos simples, é, farinha, açúcar, até não vou nem falar arroz, mas farinha, açúcar, principalmente, né? Pizza, pão francês, evite. A não ser que você fale para mim, Pierre, eu não consigo viver sem sem comer um pão por dia. Aí você me chama no privado que a gente vai conversar para ver uma forma de você fazer isso, tá? Porque se o teu pão ele vai fazer que você não fure a dieta, então ele é importante.
Mas se você consegue viver sem ele, consegue substituir, substitua, tá? Por que que eu estou falando isso? Carboidrato simples, vocês provavelmente, quem, né, aproveitou bastante as festas, carboidrato simples ele vai te deixar mais inchado, ele vai fazer com que você tenha fome com mais facilidade. Então, evitar ele agora é fundamental. E como a proteína em todas as refeições, a proteína vai facilitar que você tenha essa sensação de saciedade com mais facilidade. Os três macronutrientes, ó, carboidrato, proteína e gordura, carboidrato é o que mais vai te saciar, mas ao mesmo tempo é o que mais vai te dar rebote de fome. A proteína, em segundo lugar, é o que mais vai te saciar quase tanto quanto o carboidrato, só que ela tem a saciedade dela mais prolongada. Então, para quem tem problema com doce, então, é importantíssimo você começar a introduzir mais proteína. Você vai perceber que vai ficar com menos fome durante o dia, bem menos. Então, nessa semana, você vai ter apoio de pessoas que já chegaram lá. A gente vai ter uma clareza, a gente já vai começar agora com o exercício para ter clareza, clareza é poder. Quem tem clareza, quem sabe o porquê, quem sabe claramente o que quer, essa pessoa chega com mais facilidade ao seu objetivo. Conhecer os seus sabotadores é fundamental. Dou um exemplo, eu gosto muito de chocolate pizza, tá? Para mim é difícil. Chocolate, eu sou sujo. Eu como desde aquele guarda-chuvinha até o Lindt. Copenhague, Lindt, eu como todos. Não tem, é sem preconceito. Pizza eu também gosto bastante. Então eu já sei que são os meus sabotadores. E como é que eles podem me sabotar? Eu estou iniciando junto com vocês, tá? Para vocês terem uma ideia, eu estava com 78 quilos quando as crianças fizeram 7 meses. A Marcela muito estressada, e eu não querendo cobrar dela algumas questões de alimentação, e estava difícil mesmo, porque as crianças estavam exigindo muito, até para fazer alguma coisa estava bem difícil. Então eu resolvi tirar umas férias e comer, enfim, sem muita regra. Eu saí de 78 para 92 quilos. As crianças estão fazendo 1 ano e 1 mês hoje. Fiz 7 meses dela para agora, até me assustei. Então, com certeza eu vou ter praticamente as mesmas dificuldades mentais que vocês vão ter nessa semana, porque eu sou muito viciado em doce. Sou viciado mesmo, sou cracudo. Então, um sabotador para mim é eu estar nessa semana e eu ficar zapeando no telefone um Instagram de doce. Ou então eu parar para conversar com alguém na academia e falar, nossa, eu adoro doce tal, eu gosto de doce. Eu fico conversando ali falando, na hora eu posso resistir, mas aquilo vai entrar na minha cabeça e com certeza no outro dia eu tenho mais dificuldade. Então é um sabotador. Conhecer que eu tenho esse sabotador faz com que eu evite comentar. Então na hora que surgiu o papo de doce, o papo está aqui, eu vou para lá. Pelo menos nesse início. Depois eu sei que eu consigo resistir com muito mais facilidade. Eu já passei por esse processo, eu sei que nesse momento ele vai me atrapalhar. Eu já falei, inclusive, isso para algumas pessoas que estão aqui. E é impressionante como quando a pessoa conversa, no outro dia ela está fazendo. Mudança de hábitos. Todos nós vamos ter que mudar os hábitos. Por exemplo, se eu sair de 78 para 92, significa que eu mudei os meus hábitos. E esses hábitos fizeram eu sair de 78 e estar com 92. Se eu continuar, eu vou piorar. Eu preciso voltar aos hábitos que me fizeram ter aquele resultado que eu tive. Quem não teve resultado ainda é saber que se você está com o resultado hoje e não está satisfeito, provavelmente é por os seus hábitos que você tem hoje. Mudar hábito não é simples. Mudar hábito. Eu estava dando uma olhada nas últimas pesquisas sobre o comportamento humano. E a mudança de hábito, em média, demora 66 dias para você instaurar um novo hábito. A gente tem alguns macetes para ajudar nisso durante a semana. Essa semana eu também vou passar para vocês. Então percebam que é muito mais do que só praticar atividade física e comer direitinho. Tem um outro pilar aí que é a mentalidade, que ela ajuda muito nesse processo. A cada 10 pessoas que tentam fazer sozinhas, só uma consegue. Quando tem esse suporte, com pessoas se ajudando e trabalhando essa parte de mentalidade, esse percentual aumenta muito, e é muito por conta da mentalidade. E o ideal é que faça sem sofrer. Agora a gente vai combinar uma coisa aqui. Se nesse processo você estiver sofrendo, você ou vai falar no grupo, ou você vai me chamar no privado, vai me falar, Pierre, eu estou sofrendo, não está bacana para mim. Eu tenho compromisso de fazer que fique bacana para você. Porque não pode ser sofrido. Se você for uma pessoa muito determinada, você vai ficar ali no máximo 3 meses fazendo a coisa. E a gente quer que você faça por um tempo muito maior.
É praticamente como adotar a tua vida para mudar os seus hábitos para você ter uma vida diferente. E, de alguns momentos, você dá ali uma puladinha na tua vida anterior. A gente ouve muita frase agora no final do ano, né? Que não é o que você faz entre o Natal e o Ano Novo, é o que você faz entre o Ano Novo e o Natal. E tem tudo a ver com isso. Se você tem uma rotina bacana durante o ano, essa semana do Natal entre o Ano Novo não vai fazer diferença nenhuma. Pode cair nas esbornas. Então vamos lá. Pega papel e caneta. Vamos já começar. Isso é importantíssimo, tá? Isso que a gente vai fazer agora é super importante. Pega papel e caneta para a gente começar já a nossa semana já com alguma atividade prática. Primeiro por quê? Por que você quer mudar? Por que você quer mudar o teu corpo? Por que você entrou nesse desafio? Qual é o seu porquê? Eu vou dar uma dica para você. As três, quatro primeiras respostas que vão vir na sua cabeça são respostas sociais, tá? São respostas bonitinhas para você dar para as pessoas. Às vezes, o teu porquê é um porquê que você não pode nem compartilhar. Eu vou compartilhar o meu primeiro porquê com vocês, tá? Eu estava namorando, quando eu olhei para o espelho, eu falei, meu Deus do céu, o que que é isso? E aquilo me tocou de tal forma que eu botei na tela do meu celular o resultado que eu queria e o meu resultado foi, o porquê foi tão forte que eu tive um resultado, pô, muito bem. Então, quando o porquê é forte, o como, ele fica muito mais fácil. Então, pega o seu porquê pode, quero me tornar uma pessoa mais atraente, quero ter mais saúde, quero, sei lá, qual é o seu porquê? O meu porquê hoje, o meu porquê eu tenho dois filhos, e um especial, ele olha muito o que eu faço. Ele tem um ano e um mês, mas ele já olha muito a diferença para ele. O Iago, ele fica me olhando o tempo todo, ele fica grudado comigo o tempo todo. Então, se ele, durante esse período, ele começar a perceber que eu como mal, que eu estou fazendo, ele vai começar a comer mal também. E aí não adianta daqui a 5, 6 anos eu reclamar que meu filho está obeso. Entendeu? Então, é uma questão de se eu quero que ele tenha uma vida boa, eu tenho que ter uma vida boa. Então, eu preciso ser espelho para ele. Então, isso é o que eu acredito e esse é o meu porquê. Por isso, eu vou mudar. Você precisa, nesse momento, olhar para você, olhar para dentro de você. Se for o caso, né? Nem agora, começa a se fazer esse porquê, esse porquê, esse porquê, todos os dias que ele vai sair ali, no primeiro, no segundo dia, ele vai sair o porquê você quer ter o seu resultado. A clareza de saber quais são os seus sabotadores. O que que te sabota? O que que faz que você não tenha o seu resultado? Escreve aí quais são os seus sabotadores. Separa uns três, quatro sabotadores. Se tiver cinco, pelo amor de Deus, né? Aí não é desafio, a gente tem que fazer exorcismo. Qual a meta para essa semana, galera? O que que você quer? Porque não é deixa a vida me levar, a vida leva eu. Você tem que ter essa meta muito bem estabelecida. O que que é meta? Tá? As pessoas confundem. Meta é você ter a data específica e ela ser muito bem detalhada. Eu quero emagrecer, não é uma meta, é um sonho. Meta é, eu quero eliminar 2 quilos. A média de perda de peso em uma semana é de 1 quilo, 1 quilo e pouquinho, mas fica ali em 1 quilo. Então, tem que ser uma meta realista. Não dá para em uma semana você querer emagrecer 20 quilos. Botar ali. Minha meta pode não estar relacionada a peso, pode estar relacionada minha meta nessa semana eu voltar a focar, porque eu saí do foco completamente e estou tendo uma dificuldade muito grande. Eu quero eles com paz. Eu quero ter a paz para poder voltar a ter o meu foco. E por último aqui, fico na frente da tela, você está disposto a mudar? Está disposto a mudar? Isso é muito importante também. Eu vejo muita gente querendo ter resultado, mas não, quando você vai ver na prática, não está nem um pouquinho disposta a fazer o que tem que ser feito. Então, o que é fazer o que tem que ser feito? Participar do grupo, mudar, de certa forma, a sua alimentação essa semana, beber mais líquidos, beber mais água, estar em contato com todas as atividades do grupo, e isso vai fazer diferença para você. E numa escala de vida, mudança corporal está em qual é a tua prioridade? Minha prioridade é organizar minha vida financeira,
arranjar um namorado e terminar a faculdade. Se a tua prioridade de mudança corporal não está ali nas cabeças, também você vai ter um pouco de dificuldade. Então, tem que ser sincero com você mesmo. E tá tudo bem, tá? Durante algum tempo, mesmo tendo academia, mesmo trabalhando dentro de academia, a atividade física não foi minha prioridade. A prioridade era estudar, a prioridade era trabalhar, e não foi durante muito tempo. E se tornou de tempo para cá. Tá tudo bem, tá? A gente só precisa saber para a gente ser sincero com a gente mesmo. É muito importante você ser sincero com você mesmo. Eu quero te convidar para a gente ir junto nessa, se você de fato tem como prioridade, está disposta a ter o seu resultado, está disposta a mudar. Eu tenho um amigo pessoal aqui dentro dessa live, que eu estou batendo nele o tempo todo, que esse rapaz é um cara que eu amo de verdade, amo de paixão. E Não fala de mim, que é. pô, há muito tempo eu estou querendo que ele emagreça para voltar a jogar comigo, e não é prioridade para ele. Então, tá afim, meu irmão, vambora, vamos junto. E isso serve para todos aqui, tá? Todo o coração mesmo, tá disposto. Esse ano a gente joga o brasileiro junto. Não precisa se pronunciar, não ia te expor. Se você tá Não tem problema não, relaxa. disposta, a hora é essa. Avaliação é importante. Se você não está perto da Orange, ou não tem uma balança de impedância perto de você, o que que você pode fazer? Sobe numa balança e me manda uma mensagem que eu vou te mandar os locais para você fazer uma automedição. Por quê? Só a balança não vai adiantar. Se você emagrecer 1 quilo de gordura e ganhar 1 quilo de massa muscular, o teu corpo muda, mas a balança não muda. Então a gente precisa ter algumas noções. E uma delas é a fita métrica junto com o teu peso. Se você não perdeu peso, mas algumas medidas diminuíram, significa que algo aconteceu. Ou se você não tem fita métrica, uma roupa apertada, que esteja apertada, ela vai ajudar muito junto com a balança. Você vai perceber que ela está mais folgada nessa semana e o peso não alterou tanto, alguma coisa aconteceu. A gente precisa ter essa noção. Sejam bem-vindos. Vamos com tudo nessa semana. Amanhã já vou começar a descarregar um monte de informação naquele grupo, então estejam ligados no grupo, tá? Já vai começar a falar algumas coisas. Quem não tem o meu número gravado, grava meu número, tá? Porque eu vou mandar também mensagem para vocês através de lista de transmissão. Eu gosto de não só mandar no grupo, mas eu gosto de mandar no particular também, tá? Então, deixa eu tirar aqui. A gente tem 4 minutinhos. Alguém tem alguma? Eu tenho, vou te fazer uma pergunta. Irmão, é o seguinte, você quer fazer uma outra avaliação comigo ou a última que nós fizemos está valendo para mim? Tem que fazer uma nova avaliação. A Pamela não está com uma balança de impedância? Ah, tá. Pode ser na balança da Pamela, não tem problema não. Precisa se descambar de onde você está para cá, não. Hoje eu recebi uma avaliação de Suíça de impedância. Já é, valeu. Não é, se você tem a balança aí, você faz. Não tem problema não. Tá bom, irmão. Valeu. Galera, alguma dúvida? Ficou claro? Estão dispostos? Vambora. Alguma pergunta? Esse é aquele momento como professor que ou você explicou tudo muito bem direitinho, ou ninguém entendeu nada e não quer perguntar. Ô, Pierre, vou fazer uma pergunta. Opa, Pode? pode. Então, por exemplo, eu malho 3 vezes na semana. Eu preciso aumentar esse treino ou posso manter os 3 vezes? Não, pode manter 3 vezes. Foi o que eu falei, a atividade física corresponde a 20%, tá? A Tá. grande contribuição da atividade física, sim, basicamente são duas. Na hora que você está fazendo atividade, você tem um gasto calórico. Depois, para o teu corpo se recuperar, você tem um gasto calórico. E ela aumenta um negocinho na tua musculatura chamado mitocôndrias, que são as grandes usinas de gasto calórico. Você começa a ficar com maior capacidade de gastar calorias. Então, são as contribuições da atividade física. Agora, se você faz isso tudo e não mexe na tua alimentação, provavelmente você não vai ter muito resultado. Aquela foto que eu mostrei lá no começo, eu de roupa laranja, ali eu treinava prós para competir. Eu fazia 3 horas de treino por dia, quase todo dia. E era um gordinho forte.
Pegava bastante peso, mas não tinha força. Tanto que em 4 meses eu emagreci e você vê um formato da musculatura, não é porque eu ganhei músculo, é porque eu já existia, só não dava para ver por causa da gordura. Então, nessa semana eu vou focar muito em vocês melhorarem a alimentação de vocês e como vocês resistirem a isso. Que agora a gente tem muita gente empolgada, porque a gente virou ano, porque as pessoas estão empolgadas com o desafio, ele empolga, mas lá para o quarto dia vai ter muita gente já bem desafiada. E aí é onde entra esse trabalho de mentalidade. Tá bom, valeu. Beleza, gente? Vamos tirar uma foto? Abre a câmera, a gente tem 1 minuto e 26. Abre a câmera aí, vamos tirar uma foto. Tirar uma foto. Laís, conseguiu chegar na hora? Consegui, cheguei 7h30. Fica tranquilaça. Esse aqui é o momento que a gente fala para abrir a câmera. Tem muita gente passando cabelo. Tudo bem aí? Ela tem que pedir 3 vezes para você liberar. Pega lá. Tá boa. Nossa Senhora. Ela parece bem. Vamos tirar foto, galera. No 3. 3, 2, 1. Aí. Galera, forte beijo. Obrigado, príncipe. Boa noite. Boa noite, galera. Boa noite, gente. Pierre, amanhã às 6 horas estou batendo lá, hein? Tô perdido no chão. 6 horas, hein, Pierre? 6 horas, hein? 6 horas, chegando cedo aqui agora. Amanhã, inclusive, eu vou treinar.